O milionário a desprezou. Fique bonita, mas fique longe de mim. Até que o ciúme o enlouqueceu. Ele jurava que nunca se apaixonaria por alguém como ela. Simples, sincera e livre. Mas bastou vê-la sorrir para outro homem, para o controle desaparecer. O mesmo milionário que a mandou embora agora faria qualquer coisa para tê-la de volta. A chuva de março tamborilava contra as janelas do 23º andar do edifício Copacabana, no coração da Bela Vista. Isabela Santos ajustou os óculos e suspirou, observando as gotas que escorriam pelo vidro, enquanto terminava de revisar os últimos detalhes do projeto residencial em sua mesa. O escritório de arquitetura Silva e Associados não era dos maiores, mas tinha uma reputação sólida construída ao longo de 15 anos no mercado paulistano. Isa, você precisa ver isso. A voz animada de Carla, sua melhor amiga e sócia, ecoou pelo ambiente. Carla praticamente correu até a mesa de Isabela, segurando uma pasta preta com o logo dourado de uma das maiores construtoras do Brasil. Isabela ergueu uma sobrancelha. O que é isso? Uma proposta de projeto. E não é qualquer projeto. Carla pousou a pasta na mesa com cuidado quase reverencial. Rafael Almeida quer reformar a cobertura dele. A cobertura dele, Isa, 300 metros quadrados nos jardins, vista para o Parque Ibirapuera. O nome fez Isabela pausar. Rafael Almeida era uma lenda no mundo dos negócios brasileiro. Herdeiro de um império imobiliário, transformara a construtora da família em uma das maiores do país antes dos 30 anos. Também era conhecido por sua frieza nos negócios e por nunca manter um relacionamento por mais de 3 meses. E por que ele nos escolheria? Isabela abriu a pasta, seus olhos percorrendo os números impressionantes do orçamento. Ele pode contratar qualquer escritório internacional. Parece que viu nosso projeto para aquele loft na Vila Madalena. O cliente é amigo dele. Carla se sentou na borda da mesa. Isa, isso pode mudar tudo para nós. O cachê é... Ela fez uma pausa dramática. Suficiente para quitarmos o financiamento do escritório e ainda sobrar para expandir. Isabela sentiu o coração acelerar. Desde que abriram o escritório 3 anos atrás, vinham lutando para se estabelecer no mercado competitivo de São Paulo. Projetos como esse poderiam catapultá-las para outro patamar. Quando é a reunião? Perguntou, já sabendo que aceitaria. Amanhã, 14h, na cobertura dele. O elevador privativo subia silenciosamente pelos 40 andares do edifício mais exclusivo dos jardins. Isabela observava os números digitais mudarem, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. Havia passado a manhã toda revisando o portfólio e pesquisando sobre Rafael Almeida. As fotos nas revistas não faziam justiça à presença intimidadora que ela estava prestes a encontrar. As portas se abriram diretamente na sala de estar da cobertura, e Isabela precisou de um momento para processar o que via. O ambiente era impressionante. Pé direito duplo, uma parede inteira de vidro com vista panorâmica para a cidade, mobiliário moderno em tons de cinza e preto. Mas havia algo frio demais, quase estéril, como se fosse uma vitrine e não um lar. Senhorita Santos... Uma voz grave e controlada veio de trás dela. Isabela se virou e encontrou os olhos mais intensos que já vira. Rafael Almeida era ainda mais imponente pessoalmente. Alto, ombros largos, sob um terno perfeitamente cortado, cabelos escuros penteados para trás e uma expressão que sugeria que estava constantemente avaliando o valor de tudo à sua volta. Senhor Almeida, ela estendeu a mão, mantendo a voz firme. Obrigada pela oportunidade. Ele apertou sua mão brevemente, e Isabela sentiu um choque elétrico percorrer seu braço. Pelos olhos dele, percebeu que ele também havia sentido algo, mas sua expressão permaneceu impenetrável. Vamos direto ao ponto. Rafael se afastou, criando distância entre eles. Quero uma reforma completa. O espaço tem potencial, mas está sem personalidade. Isabela caminhou pela sala, fazendo anotações mentais. Que tipo de ambiente você imagina? Mais acolhedor, talvez? Sofisticado, funcional, impressionante. As palavras saíram cortantes. Recebo clientes importantes aqui. Precisa transmitir sucesso. E que tal um lar? A pergunta escapou antes que Isabela pudesse se conter. Rafael parou no meio da sala, seus olhos se estreitando. Perdão?
Desculpe, Isabela respirou fundo, decidindo ser honesta. É só que, independente de quem você receba aqui, é onde você vive. Um espaço pode ser sofisticado e, ainda assim, acolhedor. Por um momento, algo diferente passou pelo rosto de Rafael. Vulnerabilidade, talvez? Mas desapareceu tão rapidamente que Isabela se perguntou se havia imaginado. Senhorita Santos, ele disse, sua voz ganhando um tom gelado. Eu contrato arquitetos para executar minha visão, não para psicanalizar meu estilo de vida. Se não consegue fazer isso, posso encontrar alguém que consiga. O sangue de Isabela ferveu, mas ela manteve a compostura. Consigo fazer exatamente o que você quer, Sr. Almeida. Só quis entender melhor suas necessidades. Minha única necessidade é um projeto excepcional entregue no prazo. Ele caminhou até a janela, dando-lhe as costas. O prazo é de 2 meses. Se aceitar, preciso ver algumas propostas iniciais até sexta-feira. Isabela observou a linha tensa de seus ombros e, por um instante, sentiu uma pontada inesperada de compaixão. Havia algo profundamente solitário naquele homem poderoso. Aceito, disse ela simplesmente. Quando Rafael se virou, seus olhos se encontraram novamente, e dessa vez nenhum dos dois desviou o olhar imediatamente. A tensão no ar era palpável, carregada de uma atração que ambos claramente preferiam ignorar. Ótimo! A voz dele saiu mais rouca do que pretendia. Minha assistente enviará todos os documentos necessários. Enquanto Isabela se dirigia ao elevador, sentiu os olhos dele em suas costas. Ao se virar para se despedir, flagrou Rafael a observando com uma intensidade que fez seu coração disparar. Até sexta-feira, Sr. Almeida. As portas do elevador se fecharam, mas a imagem dos olhos escuros dele permaneceu gravada em sua mente durante toda a descida. O escritório Silva e Associados fervilhava de atividade na quinta-feira à noite. Isabela havia passado os últimos 3 dias mergulhada no projeto, criando conceitos que combinassem a sofisticação exigida por Rafael com toques de humanidade que ela insistia em incluir, mesmo sabendo que ele provavelmente rejeitaria. Você não dormiu direito desde segunda, observou Carla, pousando uma xícara de café na mesa repleta de esboços, amostras de tecido e fotografias da cobertura. Está obcecada por esse projeto. Não é obsessão, murmurou Isabela, ajustando pela 10ª vez a disposição das pranchas de apresentação. É perfeccionismo. Isa. Carla se sentou ao lado da amiga. Você já fez projetos para pessoas difíceis antes. O que tem de diferente nesse? Isabela pausou, o lápis suspenso sobre o papel. O que havia de diferente? Talvez fosse a forma como Rafael a olhara, como se estivesse simultaneamente atraído e irritado por sua presença. Ou talvez fosse a solidão que ela percebera por trás de toda aquela armadura de frieza. Ele é complicado, disse finalmente. Complicado ou atraente? O rubor que subiu pelo pescoço de Isabela foi resposta suficiente. Ai, meu Deus, Carla riu. Você está interessada nele. Não seja ridícula, ele é cliente, mais nada. Isabela voltou a se concentrar nos desenhos, mas suas mãos tremiam levemente. E mesmo que fosse, ele deixou bem claro que eu não pertenço ao mundo dele. Ele disse isso? Não exatamente, mas... Isabela se lembrou do tom gelado, da forma como ele criara distância física entre eles. Pessoas como Rafael Almeida não se interessam por arquitetas que trabalham em escritórios pequenos na Bela Vista. Na manhã de sexta-feira, Isabela chegou à cobertura 15 minutos antes do horário marcado. Dessa vez, Rafael a esperava na sala, vestindo jeans escuros e uma camisa social branca com as mangas arregaçadas. O visual mais casual o fazia parecer mais jovem, mais acessível, e Isabela precisou se esforçar para manter o foco profissional. Pontualidade, gosto disso, ele disse, gesticulando para que ela se sentasse à mesa de jantar de mármore, onde havia espalhado suas pranchas. Preparei 3 conceitos diferentes. Isabela começou, sua voz firme apesar dos nervos. O primeiro mantém a estética minimalista atual, apenas refinando. Próximo. A palavra cortante a interrompeu. Isabela piscou surpresa. Você nem olhou direito. Não preciso. Se é para manter o que já tenho, para que contratar uma arquiteta? Os olhos dele encontraram os dela. Me mostre algo que valha meu investimento. Isabela respirou fundo e virou para a segunda prancha.
Este conceito incorpora elementos naturais, madeira brasileira, pedras, plantas. A ideia é criar contrastes que parece uma casa de praia. Não terminei de explicar. Não precisa. Próximo. A frustração começou a borbulhar no peito de Isabela. Sabe que, Sr. Almeida? Talvez você devesse me dizer exatamente o que quer em vez de simplesmente rejeitar tudo. Rafael se recostou na cadeira, um sorriso sardônico brincando em seus lábios. Achei que arquitetos fossem criativos. Estava esperando que me surpreendesse. Então veja o terceiro conceito. Isabela virou a última prancha com um movimento decidido. O terceiro conceito era seu favorito e também o mais arriscado. Havia criado ambientes que mantinham a sofisticação exigida, mas incorporavam elementos que contavam uma história, que revelavam personalidade. Ela disse, sua voz ganhando paixão conforme explicava, combina modernidade com identidade brasileira. Veja, mantenho as linhas limpas que você aprecia, mas adiciono texturas que remetem à nossa cultura. Esta parede de Cobogó não é apenas decorativa, controla a luz natural e cria movimento. Que aqui, ela apontou para a área social, uma mesa de jantar esculpida em uma única peça de pequi, capaz de acomodar 12 pessoas, mas que também funciona como arte. Rafael se inclinou para a frente, estudando os desenhos com atenção pela primeira vez. Isabela notou como seus dedos percorriam as linhas do projeto, como se estivesse visualizando cada detalhe. Continue, ele murmurou. A Suite Master ganha um painel de madeira de demolição que conta a história de São Paulo. Cada tábua vem de construções históricas da cidade. É sofisticado, mas tem alma. Isabela fez uma pausa, observando a reação dele. E no terraço, criei um jardim vertical com plantas nativas que funcionam como uma tela viva, mudando com as estações. O silêncio se estendeu por longos segundos. Rafael se levantou e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos. Isabela sentiu o coração na garganta. Por que isso? Ele perguntou finalmente, sem se virar. Por que o quê? Por que se importa tanto com alma, identidade, história? Agora ele a encarou. A maioria dos arquitetos me mostraria ambientes impressionantes e ponto. Você insiste em humanizar tudo. Isabela se levantou também, movendo-se para ficar mais próxima dele. Porque espaços são reflexos de quem somos. Você pode impressionar clientes com mármore importado e móveis de grife. Mas no final do dia, quando todos vão embora, é aqui que você fica sozinho. As palavras pairaram no ar carregadas de significado. Rafael a estudou com uma intensidade que fez Isabela se sentir exposta, como se ele pudesse ver através de todas as suas defesas. E você acha que eu preciso de humanização? A pergunta saiu baixa, quase vulnerável. Acho que todo mundo precisa. Por um momento, algo mudou entre eles. A distância diminuiu, e Isabela pôde sentir o calor emanando do corpo dele. Os olhos de Rafael desceram para seus lábios, antes de voltarem para seus olhos, e ela teve certeza de que ele se inclinaria para beijá-la. Mas então, ele recuou bruscamente, a máscara fria voltando a seu rosto. O projeto está aprovado, disse de forma cortante. Comece na segunda-feira. Ótimo. Isabela piscou, ainda processando a mudança súbita. Vou precisar acessar o apartamento em horários diversos para coordenar. Minha assistente organizará tudo. Prefiro não estar presente durante a execução. A frieza das palavras foi como um balde de água gelada. Entendo. Duvido que entenda. Rafael caminhou em direção ao elevador, claramente encerrando a reunião. 2 coisas, senhorita Santos. Primeiro, você tem talento real. Segundo, ele fez uma pausa, sua voz baixando para um tom perigoso. Mantenha as coisas profissionais. Você pode ser bonita e competente, mas isso não significa que pertence ao meu mundo. As palavras foram como um tapa. Isabela sentiu o sangue subir ao rosto. Parte raiva, parte humilhação. Não se preocupe, Sr. Almeida, ela respondeu, mantendo a voz firme apesar da tempestade interior. Profissionalismo é a minha especialidade, e não tenho interesse algum em pertencer a um mundo onde as pessoas são tratadas como objetos descartáveis. Ela recolheu suas pranchas com movimentos precisos, ignorando o olhar ardente que sentia em suas costas.
Ao chegar ao elevador, se virou uma última vez. O projeto estará pronto no prazo. Espero que ele lhe traga tudo o que está procurando. As portas se fecharam entre eles, mas não antes de Isabela ver algo que parecia arrependimento passar pelos olhos de Rafael. 2 semanas se passaram desde o encontro tenso na cobertura e Isabela havia se jogado de cabeça na execução do projeto. A obra estava progredindo perfeitamente. A equipe de operários era excepcional. Os materiais chegavam no prazo e cada detalhe estava saindo exatamente como ela havia imaginado. O que a incomodava era a ausência total de Rafael. Ele nem apareceu para ver o andamento? Perguntou Carla, examinando as fotos que Isabela havia tirado do progresso da obra. Nem uma vez. Isabela ajustou uma amostra de tecido na mesa, evitando o olhar da amiga. A assistente dele, Mônica, passa aqui toda manhã para acompanhar, mas ele sumiu. E isso te incomoda? Não era uma pergunta, e Isabela sabia que não adiantava negar. As palavras dele: você pode ser bonita e competente, mas isso não significa que pertence ao meu mundo, ecoavam em sua mente há semanas, misturando raiva com uma dor que ela preferia não analisar. Me incomoda profissionalmente, disse finalmente. Como posso ter certeza de que está ficando como ele quer se ele nem vê o progresso? Isa, Carla se aproximou. Você sabe que isso não é sobre profissionalismo, né? O telefone tocou antes que Isabela pudesse responder, e ela atendeu rapidamente, grata pela interrupção. Alô? Senhorita Santos, aqui é Mônica, assistente do Sr. Almeida. A voz da mulher soava tensa. Preciso que a senhora venha à cobertura agora. Tivemos um problema. O coração de Isabela disparou. Que tipo de problema? Alguém se machucou? Não é isso. É sobre o painel de madeira de demolição para a suíte master. O Sr. Almeida chegou mais cedo hoje e... Bem, ele não ficou feliz. Isabela chegou à cobertura 20 minutos depois, subindo no elevador com o estômago embrulhado. Encontrou Rafael parado em frente ao painel parcialmente instalado na suíte master, os punhos cerrados ao lado do corpo. Mesmo de costas, ela podia sentir a tensão irradiando dele. Sr. Almeida, ela disse suavemente. Ele se virou, e o que Isabela viu em seus olhos a surpreendeu. Não era raiva, era algo muito mais profundo e doloroso. De onde vieram essas madeiras? A voz dele saiu rouca. São de demolições históricas da cidade, como expliquei no projeto. Esta peça específica, ela apontou para uma tábua com marcas características. Veio de um casarão dos anos 1920, na Liberdade, que foi demolido no ano passado. Rafael passou a mão pela madeira, seus dedos tremendo levemente. Rua Galvão Bueno, 387? Isabela consultou rapidamente suas anotações. Sim, como você sabe. Era da minha família. As palavras saíram como um sussurro. Meu avô construiu aquela casa. Foi onde meu pai cresceu, onde eu passei todos os domingos da minha infância até... Ele parou, fechando os olhos. Até meu avô morrer e precisarmos vender. O silêncio na suíte era ensurdecedor. Isabela sentiu um nó na garganta ao perceber a profundidade da dor que havia involuntariamente tocado. Rafael, eu não sabia. Posso trocar por outras madeiras, não há problema. Não. Ele abriu os olhos, e dessa vez não havia raiva neles. Apenas uma vulnerabilidade crua que fez o coração de Isabela se apertar. Não troque. Eles ficaram ali, separados apenas por alguns metros, mas o peso da revelação criava uma intimidade inesperada entre eles. Isabela viu Rafael de uma forma completamente diferente, não como um empresário frio e arrogante, mas como o homem que carregava perdas profundas por trás de sua armadura. Ele me ensinou a trabalhar com madeira naquela casa. Rafael continuou, sua voz ganhando um tom distante. Dizia que cada peça conta uma história, que deveríamos honrar o passado enquanto construímos o futuro. Parece que ele era sábio. Era. Rafael a olhou diretamente. E você? Você conseguiu trazer um pedaço dele de volta para casa. Nos dias que se seguiram à descoberta sobre o painel, algo mudou na dinâmica entre Rafael e Isabela. Ele começou a aparecer na cobertura esporadicamente, sempre com uma desculpa profissional, mas Isabela percebia que era para acompanhar o progresso da obra. Na terça-feira, ele apareceu durante a instalação do jardim vertical no terraço. Isabela estava orientando o paisagista sobre o posicionamento das bromélias, quando sentiu uma presença atrás de si.
As cores estão mais vibrantes do que imaginei, disse Rafael, observando as plantas nativas que criavam um mosaico verde contra a parede. As bromélias vão florir em épocas diferentes, explicou Isabela sem se virar. Em alguns meses você terá explosões de vermelho, amarelo e rosa se alternando. Você pensou em tudo. Havia algo diferente em sua voz, mais suave, sem a arrogância habitual. Isabela se virou e encontrou Rafael estudando não as plantas, mas ela. É meu trabalho pensar nos detalhes. Não, é mais que isso. Ele se aproximou, parando a poucos passos dela. Você vê possibilidades onde outros veem apenas espaços vazios. O elogio vindo dele a aqueceu por dentro de uma forma que ela preferia não analisar. Obrigada. Isabela, sobre o que eu disse na última reunião, Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela estava começando a reconhecer como sinal de desconforto. Fui desnecessariamente cruel. O uso de seu primeiro nome a surpreendeu. Foi. Eu não costumo me desculpar. Então não se desculpe. Isabela cruzou os braços. Apenas não faça de novo. Um sorriso relutante apareceu nos lábios de Rafael. Você não facilita as coisas para mim, facilita? Por que deveria? Porque a maioria das pessoas faz isso. Eu não sou a maioria das pessoas. Não, ele disse, sua voz baixando uma oitava. Você definitivamente não é. O momento foi interrompido pela chegada de Mônica, que trazia documentos para Rafael assinar. Ele se afastou, voltando ao modo empresário, mas não antes de Isabela ver algo semelhante a lamento em seus olhos. Na quinta-feira, Rafael apareceu no final da tarde, quando a maioria dos operários já havia partido. Isabela estava sozinha na sala, ajustando a posição da mesa de jantar de Pequi, que havia chegado naquele dia. Precisa de ajuda? Ele perguntou da entrada. Estou apenas verificando se o posicionamento está correto com a luz natural. Isabela recuou alguns passos, analisando o conjunto. Essa madeira muda de cor conforme a incidência da luz. Rafael se aproximou da mesa, passando as mãos pela superfície polida. É impressionante. Parece uma obra de arte. É funcional e bonita. Como as coisas deveriam ser. Como você acha que as pessoas deveriam ser também? A pergunta a pegou de surpresa. Isabela olhou para ele, percebendo a sinceridade genuína em sua expressão. Acho que todo mundo tem potencial para ser ambos, disse cuidadosamente. Às vezes só precisamos deixar as pessoas verem além da superfície. E se a superfície for tudo que uma pessoa sabe mostrar? Então talvez ela nunca tenha encontrado alguém que valesse a pena mostrar o que está por baixo. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados não ditos. Rafael a observava com uma intensidade que fazia Isabela se sentir transparente, como se ele estivesse tentando decifrar cada palavra, cada gesto. Você é perigosa, Isabela Santos, ele disse finalmente. Perigosa como? Você me faz querer coisas que jurei nunca mais querer. O coração de Isabela disparou, mas antes que pudesse responder, Rafael já estava se dirigindo ao elevador. O projeto está ficando excepcional, disse ele sem se virar. Você tem razão. Espaços deveriam ter alma. E então ele se foi, deixando Isabela sozinha com o eco de suas palavras e a certeza crescente de que estava se apaixonando pelo homem mais complicado que já conhecera. A obra estava entrando em sua fase final, quando Isabela recebeu um convite inesperado. Era sexta-feira à noite, e ela estava organizando os últimos detalhes no escritório quando seu celular tocou. Isabela. A voz de Rafael soou diferente, menos controlada, quase hesitante. Rafael, aconteceu alguma coisa na obra? Não, não é sobre a obra. Uma pausa. Você janta? Isabela piscou confusa. Desculpe. Jantar. Comida. Você faz isso? Havia uma tentativa de humor em sua voz que ela nunca ouvira antes. Eu estava pensando. Talvez possamos discutir os detalhes finais do projeto durante uma refeição. Conheço um lugar discreto na Vila Olímpia. Isabela sentiu o coração acelerar. Rafael, não acho que seja uma boa ideia. Por favor. A palavra saiu baixa, quase vulnerável. Eu gostaria muito da sua companhia. Contra seu melhor julgamento, Isabela se viu concordando. O restaurante era elegante, mas intimista, com iluminação suave e mesas bem espaçadas que garantiam privacidade. Rafael já estava esperando quando ela chegou, vestindo um blazer escuro sem gravata, um visual que o fazia parecer mais jovem e acessível.
Você está linda, ele disse quando ela se aproximou da mesa, e o sincero admiração em sua voz fez Isabela corar. Ela havia escolhido um vestido azul marinho simples, mas elegante, e a forma como os olhos de Rafael percorreram sua silhueta a fez se sentir poderosa e feminina ao mesmo tempo. Obrigada. Ela se sentou, aceitando a taça de vinho que ele ofereceu. Então, sobre os detalhes finais, esqueça o projeto por esta noite. Rafael a interrompeu suavemente. Eu quero conhecer Isabela Santos, não a arquiteta. Não há muito para conhecer. Duvido. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Por exemplo, por que arquitetura? O que fez você escolher criar espaços para outras pessoas viverem? Isabela girou a taça entre os dedos considerando a resposta. Meu pai era pedreiro. Cresci vendo ele construir casas, mas sempre sonhei em projetá-las. Ele dizia que qualquer um pode empilhar tijolos, mas só alguns sabem criar lares. Ele deve ter muito orgulho de você. Teria. A voz de Isabela ficou mais suave. Ele morreu pouco depois de eu me formar. Ataque cardíaco no canteiro de obras. Sinto muito. Ele nunca viu o primeiro projeto que assinei, mas... Ela sorriu. Uma mistura de tristeza e determinação. Espero que soubesse que eu levaria adiante o que ele me ensinou. Rafael a observou com uma intensidade nova, como se estivesse vendo camadas dela que não existiam antes. E você? Isabela perguntou. Por que construção? Imagino que tenha herdado o império da família. O rosto de Rafael se fechou ligeiramente. Não exatamente um império quando assumi. Meu pai, digamos que ele tinha mais talento para gastar dinheiro do que para ganhá-lo. Como você conseguiu reconstruir tudo? Trabalho. Muito trabalho. Ele tomou um gole de vinho. E sacrifícios que às vezes me pergunto se valeram a pena. Que tipo de sacrifícios? Rafael hesitou, claramente debatendo internamente o quanto revelar. Relacionamentos, confiança. A capacidade de acreditar que alguém pode me querer por quem eu sou, não pelo que eu tenho. A confissão pairou entre eles, vulnerável e crua. Isabela sentiu algo se mover em seu peito. Uma compreensão profunda da solidão que Rafael carregava. Você já foi casado? Perguntou ela suavemente. Quase. Rafael desviou o olhar para a janela. Há 3 anos, Fernanda era... É tudo o que uma mulher da alta sociedade deveria ser. Bonita, educada, da família certa. O que aconteceu? Descobri que ela estava interessada no meu patrimônio, não em mim. Sua voz carregava uma amargura antiga. Uma semana antes do casamento, ouvi ela conversando com a melhor amiga sobre como aguentaria Rafael por alguns anos até garantir uma separação vantajosa. Isabela sentiu uma onda de raiva pela mulher que nem conhecia. Rafael, desde então, mantenho as coisas simples. Relacionamentos com prazo de validade. Mulheres que sabem exatamente o que esperar e o que não esperar. E isso te faz feliz? Ele riu sem humor. Felicidade é um luxo que não posso me dar ao luxo de buscar. Isso é a coisa mais triste que já ouvi. A sinceridade na voz de Isabela fez Rafael olhar para ela novamente. Por que triste? Porque você está desperdiçando sua vida, protegendo-se de algo que pode nem acontecer novamente. Ela se inclinou para a frente. Nem toda mulher é como sua ex-noiva. Como posso ter certeza? Não pode. Isabela segurou o olhar dele. Mas essa é a natureza do amor. É sempre um salto no escuro. E se eu cair? E se você voar? Por um momento, algo mudou no ar entre eles. Rafael estendeu a mão por cima da mesa, seus dedos roçando os dela. O toque foi elétrico, enviando ondas de calor pelo braço de Isabela. Você me assusta, ele admitiu. Por quê? Porque quando estou com você, começo a acreditar que talvez valha a pena arriscar. O coração de Isabela disparou, mas antes que pudesse responder, o celular de Rafael tocou. Ele olhou a tela e seu rosto se transformou instantaneamente. Desculpe, preciso atender, é urgente. Ele se afastou da mesa, falando baixo ao telefone. Isabela observou a linguagem corporal dele mudar. Os ombros se tensionaram, a mandíbula se endureceu. Quando ele voltou, a vulnerabilidade havia desaparecido, substituída pela máscara familiar de controle. Preciso ir, disse ele, jogando dinheiro na mesa. Emergência no escritório. Rafael, o que Obrigado pelo jantar. Sua voz voltara ao tom formal e distante. Mônica entrará em contato sobre os detalhes finais da entrega.
E então ele se foi, deixando Isabela sozinha na mesa, com a sensação devastadora de que havia perdido algo precioso que mal havia começado a florescer. Tassa Amate e hoje mais tarde naquela noite, Carla encontrou Isabela no apartamento, ainda vestindo o vestido azul, mas com os olhos vermelhos de chorar. O que aconteceu? Carla se sentou ao lado da amiga no sofá. Ele fugiu. Isabela limpou os olhos com um lenço. Estávamos conversando, realmente conversando. Ele estava se abrindo. E então fugiu. Isa, eu sou idiota, Carla. Pensei que talvez que ele pudesse sentir algo real por mim. Mas eu sou apenas a arquiteta que não pertence ao mundo dele. Você não sabe isso. Sei sim. Isabela se levantou, caminhando até a janela. Homens como Rafael Almeida não mudam. Eles brincam com sentimentos alheios e depois voltam para suas vidas perfeitas e controladas. E o que você vai fazer? Vou terminar o projeto e nunca mais ver aquele homem na minha vida. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, Isabela sabia que seria muito mais difícil do que imaginava esquecer Rafael Almeida. 3 semanas se passaram desde o jantar desastroso e Isabela havia conseguido manter sua palavra. Quase. O projeto estava concluído. A entrega havia sido feita através de Mônica e Rafael não aparecera uma única vez durante a finalização. Isabela disse a si mesma que estava aliviada, mas a dor em seu peito contava uma história diferente. Era sábado à tarde no shopping Iguatemi e Isabela havia saído com Carla para tentar se distrair. Estavam tomando café quando ela o viu. Rafael caminhando pelo corredor principal com uma mulher loira espetacular ao seu braço. A mulher era exatamente o tipo que Isabela imaginaria com ele. Alta, elegante, usando um vestido que provavelmente custava mais que o aluguel de seu apartamento. Não olhe agora, murmurou Carla seguindo o olhar da amiga. Mas seu ex-cliente acabou de aparecer. Ele não é meu ex-nada, Isabela respondeu, tentando soar indiferente. E eu não estou olhando, mas estava. Observava como Rafael sorria para a mulher, como segurava sua mão, como parecia completamente à vontade. Era tudo tão familiar, tão previsível, que Isabela sentiu um aperto no estômago. Vamos embora, disse ela, começando a se levantar. Isabela! A voz grave a fez congelar. Rafael estava parado a poucos metros de sua mesa, sozinho agora. A mulher loira havia desaparecido, provavelmente em alguma loja. Rafael? Ela se forçou a sorrir educadamente. Como você está? Bem. Os olhos dele percorreram seu rosto como se estivessem procurando por algo. Você está bem? Ótima. A palavra saiu mais afiada do que ela pretendia. Vejo que você também está bem acompanhado. Um lampejo de algo. Culpa? Arrependimento? Passou pelo rosto dele. Isabela, sobre aquela noite, não há nada para explicar. Ela pegou a bolsa, claramente se preparando para sair. Você deixou suas intenções muito claras. Não, eu não deixei. Rafael deu um passo à frente. Posso me sentar, por favor? Carla, percebendo a tensão, murmurou uma desculpa sobre ver vitrines e se afastou discretamente. Isabela gesticulou relutantemente para a cadeira vazia. A cobertura ficou incrível, disse ele assim que se sentou. Perfeita. Obrigada. Isabela, eu preciso explicar. Não precisa. Ela o interrompeu, olhando diretamente em seus olhos. Entendi perfeitamente. Você teve um momento de fraqueza, se abriu mais do que pretendia e então voltou à realidade. Sua realidade, onde pessoas como eu não se encaixam. Não é isso, não? Isabela riu sem humor. Então por que saiu correndo daquele restaurante? Por que não atendeu nenhuma das minhas ligações? Por que está aqui com uma mulher que claramente pertence ao seu mundo? Rafael passou as mãos pelos cabelos frustrado. Porque sou um covarde. A admissão crua a pegou de surpresa. A ligação era da Fernanda, ele continuou. Minha ex-noiva. Ela queria conversar, disse que havia cometido um erro, que queria uma segunda chance. Isabela sentiu como se alguém tivesse chutado seu estômago. E você foi correndo encontrar com ela. Fui. Rafael a encarou. Porque era mais fácil voltar para o que eu conhecia do que arriscar algo real com você. E? Isabela perguntou, odiando-se por querer saber a resposta. E descobri que você estava certa. Rafael se inclinou para a frente. Fernanda não mudou. Ainda está interessada no que eu posso oferecer, não em quem eu sou.
A diferença é que agora eu sei reconhecer a diferença. Que bom para você. Isabela começou a se levantar novamente, mas a mão de Rafael segurou seu pulso gentilmente. Isabela, por favor, me deixe terminar. Ela se sentou relutantemente, seu pulso queimando onde ele a tocava. A mulher que você viu comigo é Patrícia, minha prima. Ela me arrastou até aqui porque disse que eu estava insuportável nas últimas semanas. Rafael soltou seu pulso, mas não desviou o olhar. Sabe por que eu estava insuportável? Não sei e não me interessa. Porque não consigo tirar você da minha cabeça. As palavras saíram como uma confissão desesperada. Porque acordo pensando em você. Trabalho o dia todo tentando não pensar em você. E vou dormir sonhando com você. O coração de Isabela disparou, mas ela lutou para manter a compostura. Rafael, você me assombra, Isabela. Não só sua beleza, mas sua inteligência, sua paixão, a forma como você vê beleza onde outros veem apenas função. Você me fez querer ser um homem melhor. Então por que fugiu? Porque tenho medo. A vulnerabilidade em sua voz era crua, sem filtros. Tenho medo de não ser bom o suficiente para você. Tenho medo de que você descubra que, por baixo de todo esse sucesso, sou apenas um homem solitário que não sabe como amar alguém direito. Lágrimas picaram os olhos de Isabela. Se a solução é me afastar, era o que eu pensava. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, palmo para cima, em um gesto de rendição. Mas essas semanas sem você foram as piores da minha vida. Prefiro arriscar me machucar do que viver sem você. Isabela olhou para a mão estendida, seu coração travando uma batalha épica com sua razão. Rafael, eu não posso ser apenas mais uma das suas aventuras com prazo determinado. Você nunca seria isso. Ele se inclinou mais para a frente. Você é a mulher por quem eu estaria disposto a arriscar tudo. Como posso confiar em você depois de tudo? Porque, disse ele, sua voz quebrando ligeiramente, eu estou aqui, em um shopping lotado, implorando por uma segunda chance na frente de qualquer um que queira ver. Porque larguei uma reunião importante para correr atrás de você quando Patrícia me disse que tinha visto você aqui. Porque estou disposto a fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para provar que você é a mulher mais importante da minha vida. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de promessas não ditas e esperanças frágeis. Isabela estudou o rosto dele, procurando por sinais de falsidade, mas encontrando apenas sinceridade crua e desesperada. Uma chance, disse ela finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. Apenas uma chance, Rafael. Se você fugir de novo, não vou fugir. Ele entrelaçou os dedos com os dela. Nunca mais. E pela primeira vez em semanas Isabela permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, valesse a pena arriscar seu coração mais uma vez. 3 meses se passaram desde a reconciliação no shopping, e o relacionamento entre Isabela e Rafael floresceu de uma forma que ambos não imaginavam possível. Ele se tornara mais presente, mais aberto, chegando ao ponto de aparecer no escritório dela com café e pão de açúcar nas manhãs de segunda-feira. Isabela, por sua vez, havia aprendido a navegar pelo mundo dele sem perder sua essência. Mas tudo mudou numa quinta-feira chuvosa de junho. Isabela estava no escritório, organizando propostas para novos clientes, quando Carla entrou com uma expressão estranha no rosto. Isa, tem alguém aqui para te ver. Quem é? Dr. André Mendonça, cirurgião cardíaco. Carla baixou a voz. E ele é impressionante. Isabela franziu a testa. Não conheço nenhum André Mendonça. Ele disse que é sobre um projeto, coisa pessoal. Intrigada, Isabela saiu para a recepção e encontrou um homem que poderia facilmente ter saído de uma revista médica. Cabelos castanhos levemente grisalhos nas têmporas, olhos verdes bondosos, sorriso caloroso e uma presença que irradiava confiança e gentileza. Senhorita Santos? Ele se levantou, estendendo a mão. André Mendonça. Obrigado por me receber. Dr. Mendonça. Isabela apertou sua mão, notando a firmeza gentil do aperto. Em que posso ajudá-lo? Gostaria de contratar seus serviços para um projeto especial. Estou abrindo uma clínica de cirurgia cardíaca pediátrica, totalmente gratuita para famílias carentes. Vi seu trabalho na cobertura do Rafael Almeida e fiquei impressionado. O interesse de Isabela foi despertado imediatamente. Uma clínica pediátrica gratuita? Exato.
Quero criar um ambiente que seja acolhedor para as crianças, que diminua o medo delas. Imaginei jardins internos, cores suaves, talvez até alguns elementos lúdicos integrados à arquitetura. Os olhos de Isabela brilharam. Dr. Mendonça, este é exatamente o tipo de projeto que me faz lembrar por que me tornei arquiteta. 2 horas depois, André havia se tornado André, e Isabela estava completamente envolvida na visão dele para a clínica. Eles haviam visitado o terreno na Vila Madalena, discutido conceitos iniciais e agora estavam tomando café em uma padaria próxima. Você tem uma paixão contagiante pelo que faz, observou André, observando como os olhos dela se iluminavam enquanto esboçava ideias em um guardanapo. Projetos como o seu me lembram por que escolhi esta profissão. Isabela sorriu. Não é apenas sobre criar espaços bonitos, é sobre impactar vidas. Exatamente como a medicina. André se inclinou ligeiramente. Você sabe, Isabela, é raro encontrar alguém que entende que trabalho também pode ser vocação. Havia algo na forma como ele dizia seu nome, uma admiração genuína que fez Isabela se sentir vista e valorizada de uma forma diferente. André não a olhava como se estivesse avaliando seu valor no mercado de relacionamentos. Ele a via como profissional, como pessoa, como igual. Doutor André, ela se corrigiu. Posso perguntar por que decidiu abrir uma clínica gratuita? Perdi minha irmã quando ela tinha 8 anos. Problema cardíaco congênito. Sua voz ficou mais suave. Minha família teve recursos para tratá-la, mas mesmo assim, sempre me perguntei quantas crianças não tiveram a mesma chance. A sinceridade dele tocou Isabela profundamente. Sinto muito pela sua irmã. Obrigado. Ela teria adorado conhecer você, sabe? Sempre dizia que quando crescesse, queria construir castelos onde todas as crianças se sentissem princesas e príncipes. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Vamos construir o castelo dela, então. O sorriso que André lhe deu foi tão caloroso e genuíno que ela se sentiu envolvida por uma sensação de propósito que há muito não experimentava. Nenhum dos dois notou a figura familiar observando através da vitrine da padaria, os punhos cerrados e os olhos escuros ardendo de uma emoção que Rafael levou alguns segundos para reconhecer. Ciúme puro e devastador. Rafael passou os 3 dias seguintes em um estado que oscilava entre raiva e desespero. Havia contratado um investigador privado para descobrir tudo sobre André Mendonça, e o que descobriu só piorou as coisas. O homem era literalmente perfeito. Cirurgião renomado, filantropo, sem escândalos, sem ex-namoradas rancorosas. O tipo de homem que qualquer mulher sensata escolheria. Na segunda-feira, quando não conseguiu mais se concentrar em nenhuma reunião, Rafael tomou uma decisão impulsiva. Dirigiu até o escritório de Isabela e subiu diretamente, ignorando os protestos da recepcionista. Precisamos conversar, disse ele, entrando na sala dela sem bater. Isabela ergueu os olhos dos desenhos espalhados em sua mesa. Rafael, o que você está fazendo aqui? Temos jantar marcado para... Cancele. Como assim cancele? Ela se levantou percebendo a tensão em seu corpo. O que aconteceu? Você vai me deixar por ele. Por quem? Dr. André Mendonça. O nome saiu como se Rafael estivesse mastigando vidro. O cirurgião perfeito com seus projetos humanitários e seus olhos verdes bondosos. Isabela piscou, confusa. Como você sabe sobre André? Vi vocês juntos na padaria quinta-feira. Vi como você olhava para ele. Rafael caminhou pela sala como um animal enjaulado. Vi como ele olhava para você. Rafael, você está sendo ridículo. André é um cliente. Não me trate como idiota, Isabela. Ele se virou para ela, os olhos selvagens. Eu sei reconhecer quando um homem está interessado em uma mulher. E eu sei reconhecer quando uma mulher está... fascinada. Ai, fascinada! Isabela cruzou os braços, sua própria irritação começando a crescer. Estou fascinada pelo projeto dele, Rafael. É exatamente o tipo de trabalho que me motiva. E ele? Você também está fascinada por ele? A pergunta pairou no ar, carregada de vulnerabilidade e medo. Isabela estudou o rosto de Rafael, vendo pela primeira vez o homem completamente despido de suas defesas, aterrorizado com a possibilidade de perdê-la. Rafael, ela disse suavemente. Responde. Sua voz quebrou. Por favor, apenas responde.
Isabela se aproximou dele, colocando as mãos em seu rosto. André é um homem bom, trabalhando por uma causa nobre. Admiro isso nele. Rafael fechou os olhos, como se as palavras fossem punhaladas. Mas, Isabela continuou, admiração não é amor. Respeito não é paixão. E trabalho por uma boa causa não faz meu coração disparar quando alguém entra na sala. Os olhos de Rafael se abriram. Você me ama, ela disse, não como pergunta, mas como constatação. E eu te amo. Isso não muda porque outro homem apareceu na minha vida profissional. Mas ele é melhor para você. As palavras saíram torturadas. Ele é bom, altruísta, sem bagagem emocional. Ele não é você. Isabela o silenciou com um beijo suave. E eu não quero um homem perfeito, Rafael. Quero você, com todos os seus medos, suas imperfeições, sua tendência dramática ao ciúme. Tendência dramática? Apesar de tudo, um sorriso relutante apareceu nos lábios dele. Você contratou um investigador particular para pesquisar sobre ele. Rafael corou. Como você sabe? Porque eu te conheço. Isabela riu, beijando-o novamente. E porque André me ligou perguntando por que um investigador estava fazendo perguntas sobre ele para os colegas. Merda. Rafael Almeida, ela disse, seu tom ficando sério. Se vamos fazer isso funcionar, você precisa confiar em mim. Precisa acreditar que te escolhi e continuo te escolhendo todos os dias. E se um dia você não me escolher mais? Então teremos vivido algo verdadeiro enquanto durou. Ela segurou as mãos dele. Mas não vou viver nossa história com medo do final. E você também não deveria. Rafael a puxou para seus braços, segurando-a como se ela fosse a única coisa real em seu mundo. Eu te amo, murmurou contra seus cabelos. Te amo tanto que às vezes me assusta. Eu também te amo. Isabela se afastou para olhá-lo nos olhos. Agora, que tal irmos jantar e você me contar exatamente o que esse investigador descobriu sobre André? Estou curiosa sobre o que considera informações relevantes sobre um cliente. Rafael riu, finalmente relaxando. Você vai rir de mim. Provavelmente. Isabela sorriu. Mas vou te amar mesmo assim. E enquanto saíam do escritório de mãos dadas, Rafael percebeu que pela primeira vez na vida havia encontrado alguém que o amava, não apesar de suas imperfeições, mas incluindo elas. E talvez, apenas talvez, isso fosse exatamente o que sempre havia procurado.